Olá pessoal, esse aqui é só um vídeo rápido, só para mostrar alguns aspectos interessantes de cabos e pontas de prova de multímetro que eu vim acumulando ao longo dos anos, e tem muita coisa aqui que às vezes tem aspectos práticos que eu raramente vejo comentados por aí, e outros detalhes é a variedade também, que no final das contas, com tantos multímetros, tantas coisas assim ao longo dos anos, a variedade se torna bastante grande. E aí, só fazer um apanhadão geral. Espero que vocês achem interessante. Vamos lá. Bom, esse é o conjuntão, parte do conjuntão todo de pontas que eu tenho. Basicamente, essas pontas foram meio que sendo adicionadas e adquiridas, às vezes, até por acidente, digamos assim, né, ao longo desses anos todos. Algumas delas vieram com equipamentos, né, outros foram acessórios que foram comprados em separado, outras também, essa aqui também veio com equipamento. Tem outras pontas, até outros acessórios, como as garras jacaré, que vieram aí soltas em pacotes aí da China. Tem até uma ponta aqui, pinça do LCR. Vou apresentar cada uma dessas aqui, e que foram necessariamente ou compradas, ou até, no caso aqui, até eu fiz, no caso de pinças, algumas pinças em J, tá? Alguns cabos banana, banana pinça em J, que são, ao longo do tempo, foram sendo bastante úteis aí. Além disso, também garras jacaré, que são extremamente populares, e têm as suas vantagens e os seus defeitos também. Então, vou apresentar um pouquinho aí as diferentes variantes aí dessas interconexões entre equipamentos e até entre equipamentos e circuitos. Bom, começando aí só pelas pontas comuns, né? As pontas comuns, na realidade, só tem, sinceramente, as ponteiras e o jack do outro lado, tá? Todas elas compartilham essa mesma configuração original, não tem pregas, garras nem nada, e elas, na realidade, normalmente têm 4 milímetros de diâmetro do plug central de tomada. Esses plugs, esses 4 milímetros são compartilhados tanto para os multímetros maiores quanto para os típicos amarelinhos. A diferença entre os amarelinhos e os maiores, né, na realidade, é a profundidade do jack, tá? Aqui no multímetro amarelinho, e algum multímetro, tem um multímetro minipa, também um alicate amperimétrico, a profundidade do jack é menorzinha mesmo, comparado com os multímetros normais. E no outro detalhe também é que esses jacks são totalmente, esses plugs, na realidade, são totalmente protegidos de contato, né? Você não tem nenhuma área metálica exposta a eles. O outro detalhe que faz bastante diferença são as pontas mesmo. Se você acompanha o canal, você já sabe bem como eu faço testes, por exemplo, de continuidade e outras coisas, onde a limpeza das pontas faz uma diferença grande na velocidade, às vezes, de resposta do equipamento. A diferença aqui é que todas essas 3 pontas aqui são metálicas, e essa daqui, na realidade, é as pontas folheadas a ouro, que eu já fiz avaliações e tal, e essas aqui são pontas típicas da China que a gente encontra hoje em dia de maneira bastante fácil, tá? Basicamente aqui, essas pontas metálicas, elas normalmente têm a tendência a oxidar um pouco mais, então elas podem, com o tempo, elas podem ficar um pouco sujinhas, nada que uma limpeza com álcool não resolva, tá? O outro detalhe também é que algumas pontas de prova, nesse caso aqui, por exemplo, ela tem praticamente a dimensão dos mesmos 4 milímetros, como se fosse um plug banana na ponta de cá, tanto de um lado quanto do outro. Isso aqui é bom para determinadas aplicações específicas, por exemplo, nas tomadas brasileiras, que são redondas. Então você consegue colocar essas ponteiras de maneira bem firme na tomada. Quem já tentou colocar essas ponteirinhas fininhas na tomada sabe a dificuldade que dá, né? Outro detalhe também, as pontas da China aqui folheadas a ouro, elas realmente, a oxidação não é um problema muito premente, tá? Elas realmente não sujam, não oxidam fácil, e sem contar também que as pontinhas delas são extremamente afiadas. Então isso aqui é excelente também, se você acompanha o canal, você já sabe, isso aqui é excelente também para cortar a sujeira quando você pega a ponta e está provando um circuito que está em anos de uso, né? Está fazendo os testes em anos de uso, que ele já fica com uma certa crosta, uma certa oxidação no topo. Essas pontas fininhas ajudam a cortar, digamos assim, essa camada fina de oxidação. Então, no final das contas, essas são as pontas de prova mais comuns, e às vezes nessas pontas você pode ter alguns acessórios úteis. No caso aqui, esse aqui é uma garrinha jacaré, que eu tinha do multímetro Bosch, que eu fiz uma avaliação há muitos anos, e essa pontinha aqui, você consegue colocar uma ponteirinha, encaixar uma ponteirinha aqui como um acessório,
como garra jacaré. Isso aqui é bastante útil para sistemas de maior potência, quando você tem realmente que fazer a conexão aí a fios e cabos e etc. Isso aqui na realidade tem um problema, porque como ele preza bastante a segurança, nem sempre você consegue fazer a pega de maneira fácil. Mas garras jacaré são sempre muito úteis, sendo que nas outras é muito difícil de você fazer essa adaptação. Essa daqui é uma excelente ponta, um excelente acessório para esse tipo de ponta aqui. Outro detalhe também é o material do cabo em que você usa. Todos esses 3 cabos aqui são PVC. Então, ao longo dos anos, muitos anos de uso, eles tendem a ficar um pouco mais duros, tá? Você nota aqui que está um pouquinho quebradinho aqui, nessa tomadinha, não sei se vai dar para ver muito bem. E isso aqui é uma consequência não só de prendimento, mas também do PVC que começa a ficar um pouquinho mais endurecido. No caso aqui, essa ponta aqui é de alta qualidade, o cabo é siliconado, então essa ponta tem uma flexibilidade excepcional e inclusive ela é muito mais resistente à chama, ela é anti-chama em relação às outras. Então, no final das contas, todas essas considerações você leva quando você está fazendo a decisão aí sobre uma ponta de prova. Agora vamos ver as pontas mais diferenciadas e com certos acessórios aí que são úteis às vezes para o dia a dia na bancada. Bom, só estou mostrando o positivo, mas uma ponta de prova que é excepcional é a que veio com os multímetros Agilent que eu tenho, o Agilent U1273. Essa na realidade é uma ponta diferenciada na qual você tem o mesmo banana de 4 mm de um lado e na realidade você tem um outro banana do outro lado, que é alongado em vez de em L. Qual a diferença? É que você tem uma série de acessórios nas quais você pode adicionar a ponta dele. Então, na realidade, essa ponta se torna bastante interessante, justamente porque você consegue dar o uso qualquer que você precise. No caso, garra jacaré e ponta normal, esta é uma ponta extremamente fina para lugares de difícil acesso, com uma pontinha metálica, não folheada a ouro, mas extremamente afiada. Eu já me furei aqui várias vezes com isso. E uma outra ponta que não é além da garra jacaré, é uma outra pontinha que é em uma peguinha de dupla aqui. Isso aqui é excepcional para quê? Para terminais de circuito integrado. Quando você tem um terminalzinho de circuito integrado, você consegue posicioná-la de maneira bem firme na patinha do circuito integrado aqui. Então, essas pontas são de excepcional qualidade, tudo em silicone e com uma qualidade incrível. Naturalmente, não custam barato. Na realidade, as pontas vieram com o multímetro e esses 3 acessórios aqui extras eu comprei em separado em diferentes ocasiões, porque afinal de contas eram conjuntos muito bons e isso aqui, na realidade, eu comprei bem antecipado aqueles conjuntos realmente fazem tudo em um da China. Então isso aqui existe há bem mais de 10 anos que eu tenho esses acessórios. Mas essas são pontas absolutamente excepcionais. Bom, em termos de pontas multiuso, eu acho que nada bate esses kits da China, no qual você tem um par de cabos com roscas aqui dentro dos 2 lados do cabo. E você pode adicionar uma série de acessórios em cada lado. Naturalmente você tem 4 pinos banana de 4 mm, que você pode adicionar os 4 pinos em cada lado, e aí faz um cabo banana comum, né? Aí você pode também adicionar esses terminais, que são excepcionais para fazer conexões em terminais rosqueados de fontes chaveadas, etc. Esse daqui são terminais de 2 mm, que são compatíveis com os multímetros analógicos mais antigos, inclusive até o ICE que eu tenho, que eu já fiz vários reviews aqui no canal. Ele usa esses 2 mm de ponta aqui que são excepcionais. Naturalmente, garras jacaré e as ponteiras normais de prova, tá? Então, como é que você faz? Você simplesmente conecta o carinha aqui, rosqueando, e deixa ele com um excelente contato. Como os contatos e as roscas são todos de metal, a durabilidade, eu não tive problema com a durabilidade, qualquer problema aqui mecânico com eles, não. O maior problema na realidade é a condutividade. Essas pontas não têm uma condutividade muito grande, que é um detalhe que eu não falei das outras, falei en passant, quando comparando a ponta de ouro com as outras, folhada a ouro com as outras pontas, é que não só a oxidação aqui começa a pegar, mas também a oxidação nesses terminaizinhos aqui, nessas junções todas, podem apresentar problemas aí
no dia a dia, né? Mas no final das contas, na prática, por exemplo, para mim, essas pontas nunca me deixaram na mão. O maior problema que sempre me ocorreu, por exemplo, quando eu uso um terminalzinho qualquer, é que eu vou usando, mas à medida que eu vou tirando e colocando, às vezes, de um painel, a tendência a ele é ficar solta. Então isso dá mau contato. Então você tem que sempre se certificar de que as conexões estão sempre em excelente estado. Como as outras pontas mais baratas, essas pontas não são de silicone, esses cabos não são de silicone, então na realidade a tendência é eles não durarem muito. Mas essas pontas estão aqui comigo há 10 anos, há mais ou menos uns 10 anos, e elas sempre funcionaram muito bem, então realmente não há muito do que reclamar. Um outro probleminha são essas garrinhas jacaré, que isso aqui é o maior problema do PVC, isso aqui fica bastante duro, então o plástico fica bastante duro e quebradiço ao longo dos anos. Esses plásticos vermelhos aqui não sobreviveram tão bem. Esses plásticos pretos sobreviveram melhor, mas eles têm o problema de serem mole demais. Então, às vezes você vai apertar a garrinha e ela fica rodando na sua mão o isolamento e nem sempre é muito fácil. Mas esses são só pequenos aspectos práticos. No cômputo geral, esse é um kit excepcionalmente bem versátil, tá? E realmente funciona muito bem. E um último detalhe só é que as pontas banana, os plugs banana, não têm a mesma proteção que os outros plugs normais com aquela extensão de plástico. Então as coisas ficam um pouco mais expostas quando você pluga aí nos terminais. Nos terminais não, nos jacks, nos painéis de equipamento. E falando em plugs sem proteção, tá aí toda uma categoria de plugs comuns, banana comum, que não tem realmente o jack externo, mas que tem uma série de funções. Esses são cabos autônomos, né, com clipes em J aqui, a gente chama de clipes em J, ou então a famigerada garra jacaré, né, e aqui um cabo banana, um par, né, duplo. Esse aqui é um cabo interessante, porque tem bananas independentes de um lado, tá? E tem um terminal duplo polarizado, mas com a distância padrão dos equipamentos e painéis de instrumentos de bancada. Na realidade, essa distância é sempre padrão e é obedecida pela grande maioria dos equipamentos, dos fabricantes de equipamentos de bancada, de laboratório, né? Existem algumas exceções, eu já tive tenho alguns equipamentos, inclusive a própria fonte da Instruterm e a fonte da Power Designs, que não tem essa distância, aliás até tem a distância padrão, mas eles não conectam positivo e negativo nem nada, tem algumas limitaçõezinhas aí. Um outro detalhe curioso e interessante é que também os plugs banana, também eles podem ter terminais para você ir encaixando alguns terminais em paralelo, e concatenando todos eles para fazer múltiplas conexões no mesmo ponto, né? Esse aqui é o acesso traseiro e esse aqui é o acesso lateral, tá? Então, na realidade, essa versatilidade dos plugs banana, ela é bem feita mesmo para laboratório, onde o número de interconexões é enorme, significativo, entre o instrumento e diversos pontos na sua placa sob teste, né? No seu circuito sob teste. Então, esse aqui basicamente é o conjuntão aí de conexões de plugs e jacks, plugs sem proteção e com diversos acessórios e apetrechos aí. Bom, só uma ilustração rápida, que é a diferença entre o plug em J, que é excepcional para terminais de componentes pequenos, como o transistor aqui, por exemplo, ele agarra muito bem, inclusive muito melhor do que aquele clipe duplo da Agilent que eu mostrei anteriormente, e a garra jacaré, que mesmo sendo um modelo pequenininho, essa é uma garra de tamanho médio, ela não é tão indicada para terminais de componentes, ela é mais indicada para terminais mesmo maiores de outros elementos aí do circuito. Ela agarra bem também, mas ela é muito grande para distâncias muito menores. Só um pequeno detalhe aí. Um outro benefício dos jacks, dos plugs que não têm proteção, é que os instrumentos de bancada mais antigos, eles não têm a provisão para esse plug mais com essa proteção de plástico. Então, na realidade, o plug sem proteção, ele é o indicado para esse tipo de equipamento. Tanto os Hewlett Packard quanto o Keithley,
e a própria fonte aqui de baixo da Keysight, que ela também tem as conexões sem previsão para esse tipo de jack. Só também ilustrando aqui, tirando um pouco os fios, esse aqui também é um dos adaptadores dos plugs duplos com a distância correta de positivo e negativo para fazer a alimentação aqui dos 2 multímetros aí acima. E aqui um exemplo de associação entre os plugs banana e entre múltiplos terminais, múltiplos equipamentos. Então, basicamente, em ambientes de laboratório, esse tipo de plug banana é excepcional. Bom, aqui é só uma ponta de prova que veio com o meu medidor de LCR, e ele na realidade ele não se presta muito para medições em LCR, mas ele é uma pinça muito bacana que se presta para medições em componentes SMD usando o multímetro. O LCR é muito mais sensível, essa organização aqui não funciona muito bem, e então ele é inútil, basicamente um acessório inútil para um medidor de LCR, mas efetivamente me ajuda bastante nas medições em componentes SMD, onde você crimpa o bichinho aqui e faz a medição ao redor de cada componente. Bastante útil e bastante versátil para esse fim específico. Essa ponta é muito comum na China, tá? Em diversos kits ela vem e também é vendida separadamente. Bom, e por fim, esse é o kit mais inusitado de toda essa coisa toda, é o mais raro também, tá? Antes de todas essas pontas e jacks e etc que eu tive, eu tinha apenas um conjuntinho de pontas simples e comprei esse kitzinho da Radio Shack. Esse kit da Radio Shack é muito bacana. Basicamente, ele é uma bolsinha de nylon com uma variedade imensa de pontinhas diferentes para os mais variados usos. Então, basicamente, qual é a grande sacada dos caras? É usar a ponta do multímetro como para injetar nessa ponteirinha aqui, e aí você tem uma série de pontinhas variadas, essa aqui todas folheadas a ouro, até uns tubinhos aqui para ser colocados em terminais, né, determinados pinos e terminais que você poderia encaixar. Tem aqui, bom, essa aqui é mais do mesmo, né, tem algumas pontas mais finas, como aquelas pontas de extremamente pontudas. Isso aqui é extremamente útil, também usei muito isso, tá, nos diagnósticos antes de ter esse conjunto todo. Esse aqui é muito interessante, são ímãs, justamente para fazer medição em pilhas, que aí ele gruda nos 2 lados da pilha, então fica muito fácil. Para quem faz medição de pilha com esse tipo de ponta de prova sabe bem como é chato, né, fazer esse tipo de coisa. E aí aqui tem, naturalmente, famigeradas garrinhas jacaré, todos no mesmo estilo, né, na mesma filosofia aí de funcionamento. Tem até chapas, curiosamente, chapas aqui, chapa dupla, eu não sei ao certo onde é que isso se encaixa, talvez um terminal Feston, mas não sei por que ela tem as duas pontas no mesmo lugar, na mesma conexão. Essa aqui é uma ponta semelhante à da Agilent, essa pontinha que abre aqui, então é muito bacana, tá? Essas duas aqui. E esse aqui, por fim, uma pontinha em J, tá? Então, na realidade, cadê o pretinho? Tá aqui, a pretinha tá aqui. Então, pontinhas em J aqui, clipes em J. Então, esse é um dos kits mais versáteis que eu tenho. Ele tem problemas, naturalmente, porque você sempre tem algum probleminha ou outro de contato e tal, né? A resistividade também não é muito baixa, mas esse é o kit mais legal que eu tenho, e eu tenho ele há muitos anos, que justamente foi quando eu comprei, pela necessidade de ter esse tipo de versatilidade, ainda sem gastar uma fortuna em pontas avulsas e outros acessórios. Mas enfim. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Era mais ou menos isso que eu queria falar por hoje, e é uma apanhadão aí de pontas de prova. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.